Fala, estudante, tudo tranquilo? Olha só, você sabe identificar se existe adulteração no etanol em um posto de gasolina? Então, vem comigo que é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, estudante, eu sou Elon e hoje a gente vai falar sobre densidade, porque é usando essa propriedade específica da matéria que a gente consegue identificar substâncias, inclusive se existe adulteração no etanol. Mas fica aí até o final para entender como que a gente usa essa propriedade para identificar essas adulterações. Olha só, o conceito de densidade não é utilizado somente na química. Por exemplo, aqui, ó, densidade demográfica. A densidade demográfica nos informa que tipo de área que está se tratando. Por exemplo, se é uma área com alta densidade demográfica, certamente é uma área urbana, né, de uma grande cidade. Se é uma densidade um pouco mais baixa, pode ser uma cidade, mas não tão povoada. E se é uma densidade demográfica bem baixa, certamente se trata de uma zona rural. Densidade demográfica é o número de habitantes em uma determinada área. Agora, na química, se utiliza a densidade para identificar substâncias e metais, né? Olha os exemplos aqui que eu trouxe. O ouro tem densidade igual a 19,30 grama por centímetro cúbico. Já o mercúrio, esse segundo aí, ó, tem densidade de 13,69 gramas por centímetro cúbico. Depois vem o chumbo e o ferro. O ferro é um metal muito mais barato, né, do que o ouro. E mesmo que se desse uma forma de fazer o ferro parecer muito com o ouro, a densidade, né, não iria alterar. Por exemplo, se pintasse o ferro, né, para ficar bem parecido com o ouro, externamente ele poderia confundir. Mas se a gente medir a densidade do ferro, mesmo que ele esteja pintado, vai dar algo próximo de 7,88 gramas por centímetro cúbico. Então, a densidade auxilia, né, a identificar essas alterações. Mas o que, que isso significa, densidade? Vamos imaginar o seguinte: é, aqui, ó, vamos imaginar um dado de 1 centímetro em cada aresta, né? Ali, ó, tem 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de altura e largura. Então, esse pequeno dado, né, que é um cubo, ele teria 1 centímetro cúbico, que corresponde a 1 ml. Se a gente medir 1 ml numa seringa como essa que está sendo representada aí, ó, a gente conseguiria encher, né, esse pequeno dado de 1 centímetro cúbico, que corresponde a 1 ml. Então, imagine aqui, ó, se tivéssemos, né, um pequeno dado feito de ouro, esse pequeno dado feito de ouro, ele teria 19,30 grama nesse 1 ml, nesse 1 centímetro cúbico. E se fosse o mercúrio, teria 13 gramas, 13,69 gramas em cada centímetro cúbico. Então é isso que representa a densidade, isso que significa cada centímetro cúbico tem determinada massa. E é possível, né, como já foi dito, identificar os materiais, as substâncias. Agora, vamos escrever, né, o que é densidade. Densidade é uma grandeza que expressa quanto há de massa por unidade de um volume de dado material. A forma matemática, né, de expressar a densidade é essa aí, ó. D, que representa a densidade, é igual a massa, ao M, né, que representa a massa, dividido pelo volume, representado pela letra V. Às vezes, a densidade não vem sendo representada como um D, às vezes como uma letra grega. Mas o conceito é esse: massa do objeto ou da substância dividido por esse volume dessa mesma substância ou desse objeto. E a unidade de medida, qual é? Vai depender da unidade de medida que está se utilizando ali na massa e no volume. Mas geralmente é grama por ml, quilograma por litro,
grama por centímetro cúbico, quilograma por decímetro cúbico. Então, vamos imaginar aqui um caso. Vamos avaliar, né, a variação da densidade quando modifica o volume de um objeto, de um material, mantendo a massa constante. Olha aqui, estou representando nesse primeiro cubo, em cada um desses vértices, né, tem uma esfera que está representando aí um átomo que está formando aí esse material. Então temos aí átomos bem espaçados. E se a gente manter esses mesmos átomos, só que agora em um volume bem menor, a gente está aproximando esses átomos. O que acontece com a densidade nesse caso? Bom, a gente percebe que a densidade está aumentando. Quanto mais próximos os átomos estão uns dos outros, maior é a densidade. E na fórmula aqui da densidade, na expressão matemática, então a gente pode perceber também que se a gente diminuir o volume, vou colocar uma setinha aqui para baixo, representando diminuição do volume, o que acontece com a densidade? A densidade aumenta à medida que diminui o volume, na mesma proporção a densidade aumenta. Vamos avaliar o caso contrário, olha só. Aumentando o espaçamento aqui entre os átomos, né? Ou seja, vai aumentar o volume. O que acontece com a densidade? Os átomos estão mais distantes uns dos outros. Então, a densidade diminui. Na expressão matemática, a gente pode perceber isso. Ao aumentar aqui o denominador de uma expressão, o resultado, que vai ser a densidade, vai acontecer o quê? Vai diminuir na mesma proporção. Então, quando isso acontece, a gente diz que são grandezas inversamente proporcional, porque se a gente diminui uma grandeza, no caso aqui o volume, na mesma proporção que eu diminuir o volume, na mesma proporção a densidade vai aumentar. Vamos fazer uma outra análise. Por que o ouro é tão mais denso do que o ferro e outros metais? A gente pode utilizar aqui esses cubos para fazer essa análise. Dentro de um cubo ali de 1 centímetro cúbico, por exemplo, de ferro, cabe um determinado número de átomos. Estou representando aqui, por esse número aqui. Vamos pensar no alumínio, ferro e ouro, né? O alumínio é um dos metais menos densos, né? Então seria aqui, poucos átomos dentro de um pequeno cubo. Agora no ferro já aumenta esse número de átomos que a gente consegue colocar no mesmo volume. E no ouro existem vários átomos dentro do mesmo volume que poderia estar contido, né? Ferro ou alumínio. Então o que a gente nota aqui é o seguinte: se a gente aumenta a massa dentro de um mesmo volume, o que acontece com a densidade? Aumenta. Então, aumentando a massa aqui na expressão matemática, mantendo o volume constante, a densidade aumenta. E se a gente pensar no inverso, né? Olha só, se diminuir o número de átomos em um mesmo volume, o que está acontecendo com a densidade? Está diminuindo. Então, se diminuir a massa, a densidade também vai diminuir, mantendo o volume constante. Então, se a gente aumenta a massa na mesma proporção, a densidade também vai aumentar. E se diminui a massa na mesma proporção, a densidade diminui. E nesse caso, então, densidade e massa são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos ver aqui, se a gente pegar um pedaço de metal e, por exemplo, o ferro, e eu pego apenas um pedacinho desse ferro e meço a densidade. Será que a densidade desse pequeno pedaço é diferente de um pedaço maior? A resposta é não. Se a gente aumenta o pedaço que a gente está analisando, a massa e o volume aumentam na mesma proporção, mantendo a densidade igual. Então a gente diz que a densidade dos metais, né, dos materiais,
é uma propriedade física intensiva, não depende da quantidade que se pega. Aí, outro exemplo, né, de propriedade, né, que altera com a quantidade, com o tamanho do material, é massa ou até mesmo volume. Por exemplo, se eu pego um pequeno pedaço de metal, tem uma determinada massa. Se eu aumento, pego uma amostra maior, vai ter uma massa maior. Então, é uma propriedade extensiva, no caso a massa, né? Massa, volume. A densidade também, ela ajuda a prever se um objeto vai boiar ou afundar em um líquido. Por exemplo, aqui, ó, o de maior densidade vai ficar embaixo e os de menor densidade vão subir, né? vão flutuar. Aqui nesse exemplo temos um copo com óleo, água e areia. Quem tem maior densidade fica na parte de baixo. No caso aqui é a areia. Quem tem menor densidade é o óleo, e por isso que o óleo está na parte superior. E a água tem uma densidade intermediária entre o óleo e a areia, por isso que está ali entre os dois, né? Agora vamos imaginar uma situação. Temos aqui 3 recipientes com o mesmo líquido, e dentro desses líquidos coloquei diferentes bolinhas com diferentes densidades, cada bolinha, né? E aí eu pergunto, qual bolinha tem maior densidade? A gente vai responder essa questão sabendo que quem tem maior densidade vai afundar e quem tem menor densidade flutua. Então, comparando aqui o recipiente A, a densidade da bolinha com o líquido. A bolinha amarela está flutuando e o líquido está na parte de baixo, né? Então, a densidade da bolinha amarela é menor que a do líquido. Então, a que tem maior densidade é a bolinha do recipiente C, que está ali no fundo do recipiente. Tem densidade maior que a do recipiente C, do que a do líquido, né, que está ali dentro. Agora, a bolinha vermelha está em equilíbrio nesse recipiente B. Isso indica que a densidade da bolinha vermelha ali no recipiente B é próxima, se não igual, a desse líquido que está dentro desse recipiente. Agora vamos imaginar um outro caso. Nessa outra situação aqui, ó, a gente está mantendo a mesma bolinha, né? Bolinhas iguais com a mesma densidade, só que os líquidos possuem densidades diferentes. São líquidos diferentes, né? E eu pergunto, qual líquido tem maior densidade? A gente vai fazer a mesma análise. Onde a bolinha afundar, a bolinha tem maior densidade. No caso, é ali no recipiente C. E aonde a bolinha flutua, a bolinha tem menor densidade. Então, no recipiente a bolinha tem menor densidade e o líquido tem densidade maior do que essa bolinha. Então, qual líquido tem maior densidade? É o líquido do recipiente A. E o líquido com menor densidade é do recipiente C. Entendidos? Vamos aqui agora para outra situação. Água e álcool. A água tem densidade próxima a 1 grama por centímetro cúbico. Já o álcool tem densidade próxima a 0,88 grama por centímetro cúbico. E qual seria a densidade de uma mistura dessas duas substâncias? Seria algo intermediário, algo próximo ou algo maior do que 0,88 e menor do que 1. Vai depender da proporção. Se tem mais água nessa mistura, a densidade vai ficar mais próxima de 1. Se tem mais álcool nessa mistura, a densidade vai ficar mais próxima de 0,88. Então vamos usar esse pensamento para entender como é utilizada a densidade para determinar se tem ou não adulteração, né, no posto de gasolina. Aqui, ó, em todas as bombas, né, de etanol tem esse aparato aqui do lado, né, que é um densímetro do lado aqui da bomba, do lado do etanol, né,
tem esse densímetro que todo o álcool que está armazenado lá no posto passa por esse densímetro antes de entrar no tanque de gasolina do carro, né? E por esse densímetro dá para determinar se tem ou não adulteração. Ele vai atuar da mesma maneira que as bolinhas. Olha só, a água tem densidade próximo a 1. O álcool tem densidade próximo a 0,88. Então, a bolinha flutua na água, porque no caso aqui o densímetro, né, ele tem densidade menor do que a água. E no etanol o densímetro tem densidade maior, então ele fica mais baixo, né? Aqui ó, onde está a marcação, né, o vermelho. O ideal é que ele fique abaixo do vermelho. E se tiver na mesma linha aqui, ó, é aceitável. Agora, se o densímetro começar a subir, tem o mesmo efeito aqui da bolinha, ó. Se misturou água no álcool, a densidade na mistura aumenta. Então a bolinha, o densímetro, começa a flutuar. As quantidades aceita de densidade, né? Na verdade, a densidade aceita pela ANP é entre 0,805 e 0,811 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade aceita do etanol, né? A ANP é a Agência Nacional do Petróleo. É uma agência que fiscaliza e regula, né, o que está relacionado a assuntos do petróleo, né, da indústria do petróleo. Da mesma maneira que tem a Anatel, né, que é uma agência que regula a telefonia móvel e telefonia, né, no Brasil. Aqui vamos para uma outra situação, que também dá para identificar a adulteração, que no caso é o leite. A adulteração bem comum que se faz no leite é a adição de água, né? Olha só, a densidade do leite integral varia entre 1,028 e 1,33 gramas por ml. Essa densidade, né, tem essa variação por causa da gordura do leite. A gordura tem a densidade de 0,927 gramas por ml. Então, se um leite tem muita gordura, né, ali em torno de 4%, a densidade vai diminuir, vai ficar nessa faixa mais baixa, de 1,028. Se tem pouca gordura, se é um leite desnatado, aí essa parte do leite de baixa densidade foi removida do leite. Então sobrou somente a parte do leite de alta densidade, que no caso, então, o leite desnatado vai ter densidade próxima de 1,33. Aí, se adicionar água, o que acontece? A água tem densidade menor do que a do leite. Então, se adicionar água no leite, a densidade dessa mistura vai diminuir. E com um densímetro como esse aí que está aparecendo, né, conseguimos identificar se tem ou não adulteração. Então, no caso aqui, ó, a densidade do leite integral varia entre esses valores aí, né, que foi dito. A densidade da água é próxima a 1 grama por ml. E em um laticínio, né, para identificar se havia adulteração do leite com água, utilizou-se um densímetro. A densidade medida, né, pelo densímetro foi de 1,011 grama por ml. E a pergunta é, o que o técnico pode concluir com esse resultado? Bom, a mistura, né, tá com esse leite, né, tá com a densidade menor do que o normal, indicando que tem água nesse leite, né, foi adulterado. E então é dessa maneira que conseguimos identificar, né, se tem adulteração no etanol e também no leite, utilizando um densímetro. Em todos os postos de gasolina tem um densímetro ali do lado da bomba, fica fácil identificar. Então, essa foi a aula de hoje sobre densidade e como identificar, né, adulterações aí no etanol e no leite. Se gostou do vídeo, dê o like e se inscreva no canal para me ajudar. Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau!